Desembaça, desembaça. Yeah. E aí, meu povo de Deus? É hoje, depois de alguns meses, talvez uns 2, 3 meses, sem pestanas, sem os cílios, resolvi colocar de novo. Normalmente eu faço isso, né? Todo ano. Naturalmente, né? Não é uma coisa muito planejada, não. Todas recomendam, né, fazer esse respiro aí, né? E dessa vez eu fiquei 2, 3 meses sem nada, sem, ó, o gelzinho, né, que eu sempre faço. Eu faço alongamento também, né, alguma coisa assim. Mas é gritante, né, o impacto. Que na hora que você tira, todo mundo acha que você tá toda hora com sono, toda hora com o rosto inchado. Ou com cansaço, ou porque você... Ah, não, ela tá com cara de triste, tá acontecendo alguma coisa. Não é, né? Esse é o seu eu sem nada, né? Você que vive produzido aí, quando tira, né? O pessoal já sente uma diferença, mas é isso, você tem que sustentar, né? Sustentar isso aí. Aqui também não tem muito segredo, né? Ó, os meus cachinhos. Eu andei mexendo nele, né? Essa semana, 2 vezes, fazendo um teste com uma escova rotativa que eu comprei uns meses atrás, para ir adaptando o cabelo conforme eu quisesse, na medida que ele for crescendo, né? Achei muito difícil, porque como eu fiz o Big Shop, né? Fiz a transição agora, cortei, ele tá muito curto e ele tá conforme o cacho, né? Tinha crescido, então ele tá cortado em várias camadinhas. Ou seja, ele é um corte bom para o cacho, mas ele escovado, ele fica todo como se fosse estaqueadozinho, né? Então eu tenho que procurar da próxima, vou deixar ele crescer o máximo que eu conseguir. E o próximo corte ele precisa ser um adaptado que dê para usar tanto com o cabelo cacheado quanto o cabelo escovado. Porque é aquela coisa, né? Já passei 10 anos com a mesma cara, com o mesmo corte de cabelo, com a mesma cor. E quando a gente faz isso é porque a gente quer mudar, né? Então, muita coisa ainda vou mexer nesse cabelo daqui para os próximos meses, né? Vamos ver. Planejo mudar de cor. Já tenho em vista aí uma pessoa para fazer, mas provavelmente não farei esse ano, porque quem sabe, quem descolore, quem pinta, sabe que é um processo, né? Até você chegar na cor ideal, uma trabalheira de meses, né? De um ano inteiro, né? E para ele crescer com qualidade, né? Bonito ainda, né? Os cachos, não perder os cachos. E falando aqui com a minha amiga Alexia, né? Sobre as cacheadas, né? Que ela também tem cachinhos de baby, de anjo. E ó, eu tô usando agora. Eu uso um combinadinho da Clear, né? Que é de limpeza profunda. Eu gosto muito do cheiro da Clear. Da limpeza, a sensação, sabe, de menta, sabe, no couro cabeludo. É o mesmo do salão, eu adoro. E aí eu comprei aqui no Uruguai esse Tio Nacho. Não estou indicando ainda, tá? Estou experimentando. O Tio Nacho shampoo aclarante, ele é o que clareia, né? Que é o de geleia real. Ele é o que clareia, não é o condicionador, né? Mas a base dele é mel, né? O cheiro é de mel e o condicionador, né? Quando eu era criança, eu usava muita coisa assim. Produtinho de máscara, hidratante, o antigo Neutrox, o antigo clássico, né? E muita coisa de camomila.
Então, meus cachinhos eram grandes e bem douradinhos, amendoados, né? Mas o componente principal que eu acredito era o sol, né? O fator sol, porque a gente sempre ia pra praia, né? Então, acaba que a praia, o mar, dá essa clareada no cabelo, né? Ele sempre foi mais clarinho. Com o tempo já mexi muito, já pintei muito, né? De várias cores. Ah, mas acho que eu só não pintei ruivo. Mas ninguém aí nunca me conheceu desse jeito, né? Porque, enfim, já faz muitos anos atrás, né? Quando a gente era jovem. Então, eu tô fazendo essa experiência aí do aclarante, né? Da Tio Nacho. Vamos ver se tem algum efeito. O que eu tenho notado, né? Eu tenho já um ponto aqui, ó. Um ponto aqui de específico, né? Uma marca, né? De sinal aqui já de fios brancos. Eu sempre tonalizo tudo, mas agora eu tô deixando ele virgenzinho. Até porque ele tá cacheado, ele não dá pra perceber quando ele tá bem fechadinho o cacho, né? Eu quero deixar ele virgem, sem agredir nada. E aí eu tô notando que ele tá clareando contínuo. Já na primeira lavagem, eu já notei que ele tava clareando, né? Ficando mais lourinho, ou seja, o fio branco ele já dá uma... Eu imagino que pra quem já tem o loiro e tem muitos fios brancos, né? Ele deve dar um efeito bom pra manter até fazer o próximo retoque, né? Se ele é permitido ou não para quem descolora, eu já não sei, né? Eu achei bem de boa. Eu acho que não agride para quem descolore, né? Fora que o creme deles é muito bom. E aí, tem algum segredo que eu faço em casa? Não tem segredo. Eu estou seguindo conforme o corte que eu fiz aqui na peluqueria. Então, lavei, passei o creme, tá bem grande já, ó. Passei o creme, tirei o excesso, né, que eu tomo banho quente, bem quente. Mas na hora que eu passo o creme, eu dou uma molhadinha, dou um choque nele com água gelada, né? Que é para absorver mais o creme em si, né? E aí a recomendação, e comprei lá na peluqueria, esse spray aqui, esse mousse da Vela. Então, já recomendei aí para minha amiga Alexa também, que eu gostei bastante. Bastante, porque eu sou de uma geração de cachos que só existia o gel, né? Porque hoje em dia eu não sei dizer se é a mesma coisa que gelatina, né? Pra mim, eles nomearam de outra maneira agora, né? A gelatina. Mas que a gente usava o gel, né? E o gel era assim, ficava durinho, depois que secava, ele se desfazia. O mousse, o que eu noto? Ele fica bem, bem durinho e eu deixo. Passou um dia ou dois, assim, que ele vai realmente deixa perder esse durinho, que ele fica macio e fica com um volume de cacho bonito, que eu gosto, né? Assim que eu lavo, não, só depois. Mas também tenho esse secador aqui. No dia que eu cortei, a cabeleireira fez ele, né? Ou seja, acelerar esse processo aí, ele fica bem cheinho, né? Mas por dia a dia eu não tenho essa necessidade, eu não sinto essa necessidade de ficar fazendo isso, sabe? Então não faço. Então, ó, eu tive que comprar com ela, porque nas lojas aqui, pelo menos aqui em Punta, eu não achei acessível. E ela disse que realmente seria difícil, né, de encontrar. Quantidade? Não sei não, gente. Eu só tô repetindo o que foi feito pra mim no dia, né? No dia que eu estava lá no salão, né? E foi uma mãozinha dessa e meia, eu acho, né? Aí eu noto às vezes que eu passo mais aqui na frente do que atrás, né? Eu vou tentar colocar um pouquinho aqui atrás, porque meu cabelo atrás já tá crescendo, né? Eu tinha feito o pezinho. Agora ele já tá grandinho, né? Mas aqui a gente faz o cachinho no fundo, mas ele já se desfaz, né? Qualquer coisinha ele se desfaz. Meu cabelo é um cacho, eu acho que ele é 2B ou 2C, né? E aí ele é meio liso, né? Qualquer coisa ele pode se desfazer, né? Cachinho. Então é isso. Qual era o segredo? Que ela me passou aplicar o mousse e amassar, gente. Amassar. Ele, enquanto tá curto,
não tem muito segredo, não. Foi isso que ela me passou. E passar o óleo também, né? Deixa eu mostrar aqui. Esse daqui da Kerastase eu já uso ele desde quando eu faço a progressiva, né? Acho muito bom, rende bastante o Elixir. E ele é um dos que eu acho mais cheirosos da Kerastase, né? Então, sempre tô com ele. Mas a sensação que eu tenho é que eu faço fazendo o processo que ela fez em mim, né? É muito da mão do cabeleireiro, né? Depois que eu vou secar, que eu vou passar o óleo, parece que quando eu vou passar o óleo eu não passo direito. E meio que desfaz aquele cachinho bonitinho, né? Aí eu, rapaz, eu não vou passar mais não. E aí o que eu tô fazendo? Eu tô dando uma vitalidade nele, usando o Elixir. Depois, quando realmente ele tá seco. E às vezes, assim, por exemplo, se eu me deitar, ou se eu me escorar, ou se ele bagunçar, eu só faço assim, de novo. Ou tem muita gente também que dá uma xeringadinha de água e ajeita ele, né? Dá uma formazinha com elixir ou com creme, né? E o cacho torna, né? Volta pro lugar, né? Fica tudo bonitinho de novo. Isso é por agora, né? Como vai ser depois, quando ele estiver grande, aí, ó. Aí é que vai ser o trabalho mesmo, né? Vale a pena, vale, é bonito, é. Mas realmente é um trabalhozinho. Mas assim, não quer dizer que o outro também não tivesse, né? Liso. Mas é um trabalho diferente que a gente vai adaptando, né? Vai se acostumando. A impressão que eu tenho é que eu tô sempre arrumada, porque ele tá sempre cacheado, né? Enquanto antigamente eu fazia ondas, que ele era grande e estirado, né? Agora ele naturalmente vai ser o cacho, né? Vamos ver, né? Se eu vou ter essa paciência de Jó pra conseguir, né, conquistar esse cacho de novo. E vamos lá secar comigo. Olha isso, gente. Não é uma recomendação, tá? Eu comprei baratinho, de $20 no Outlet aqui no Uruguai, né? Assim, não recomendo por quê? Porque o encaixe dele aqui, ó, é muito frágil, né? E eu só comprei, na verdade, porque eu queria testar qual era o intuito dele. Eu não vi ninguém ainda usar comigo em salão, né? Mas o secador. Eu comprei ele pra testar mesmo. Que fosse descartável, se caso não rendesse, né? Aí a gente só faz isso aqui. E fica esperando, né? Fica aqui, ó. Esse processo, aí você vai, ó. Ele se desmonta sozinho, gente. É isso aí. Dá vontade, sabe o quê? De colar ele aqui. Porque eu não vou usar ele de outro jeito, né? Eu já tenho uma outra escova. Mas enfim. Então, sequei muito. Sequei pouco. Deve ter secado pouco. Mas eu não tenho paciência, né? Então, assim... A última coisa, né? Seguindo a recomendação dela, é soltar os cachos, né? Soltar os cachos. Tô aqui fazendo aqui o passo a passo dela, né? Mas eu não fico secando com secador. Eu deixo secar sozinho, natural. Agora, a minha insegurança aqui é o que? Eu testei 2 vezes com o secador, com a escova. Ó, tá vendo como eu tô soltando aqui, ó? Tô passando o óleo, apesar de eu achar que bagunça, né? Que eu não sei fazer igual ela. O cabelo, desse jeito que está aqui, com certeza, muito provavelmente eu já poderia cortar. Porque como ele cortou conforme o crescimento, ela cortou, para evitar ficar esse capacetezinho aqui, você vai cortando aqui, né? Fazer um corte de manutenção. Aí você corta aqui e vai deixando o resto crescer. E ficar um corte mais bonito, né? É porque realmente eu queria segurar o máximo possível. E antes de viajar, porque eu vou passar muito tempo fora, né? Aí eu faço o corte realmente, né? E se eu for mexer alguma coisa, eu acho que não, porque que a gente quer, mas não vai dar certo, eu acho. Não sei se o cabelo vai abrir de primeira, né? Pra poder fazer o que eu quero fazer, né? O corte que eu quero. Então é isso. Assim que está. E pronto.
Eu dei só uma leve secada, né? Aqui. Mas, enfim, fica a critério de cada um. E a paciência de cada um, né, meu filho? Pelo amor de Deus. E é isso aí. É assim que eu tô cuidando do meu pixie. Meu pixie cut. Cacheado, né? Cacheado. E agora bora lá, né? Pra cidade. Vamos ver se eu consigo mostrar alguma coisa pra vocês. Hoje eu vou lá na Cartala, no estúdio Cartala. Eu já fui lá uma vez, né? Antes. Mas eu acho que eu não escolhi apropriadamente o cílio que eu queria fazer. Eu fiz um almeado, que é o quê? Um efeito úmido, né? Mas realmente ele é bem diferente, não é o que eu tava acostumada, né? Que eu sempre faço o volume russo, né? No Brasil eu sempre fazia o russo, então eu senti falta, né? Daquele cílio cheio, mais cheio, né? Que olha, gente, é como se eu não tivesse nenhum, né? Ó, vocês conseguem ver aí alguma coisa? Não tem nada, nada. Então, hoje realmente eu vou fazer, né? O russo. Vamos ver como é que vai ser. Minha pele tá bem, ó, irritadinha, ainda da limpeza de pele que eu fiz, né? Ó. Olha, tem uma mancha aqui agora que eu tô vendo. Mas o que foi também, meu povo? Eu passando protetor solar com base, né? Que eu sempre costumo fazer. E aí eu sou distraída, esqueço que eu passei o protetor solar com base. Oh, meu Deus. Irrita, né? Qualquer coisa que eu já, ó. Mas agora eu já estou no pós, né? Não vou passar protetor solar agora, porque elas vão colocar fita aqui, né? Então, não dá, tem que ser com a pele bem limpa, né? Vamos lá.